Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver assistindo. Dia 22, quarta-feira. Hoje o dia foi muito interessante. Boas movimentações no dólar e no índice, diferente de ontem, que foi horrível. Hoje, começando com o dólar, ele abriu aqui, como vocês podem ver, primeiro candle do dia. Ele meio que confirmou o rompimento dessa LTB aqui, fazendo meio que uma bandeira no final do dia de ontem. Eu não considerei isso aqui como o primeiro pivô, porque eu queria realmente que ele rompesse e depois fizesse um pullback para entrar. Então esse rompimento aqui não ia dar, muito arriscado. Aí o que ele fez? A média de 200 estava caindo, ficou flat e aí começou a subir aqui. Ok, legal. Agora dá para pensar em compra. No que ele vem no 38.2 do Fibo, que contextualizando é de toda essa movimentação de baixa, porque sempre quando ele perde uma LTB, independente do tamanho que seja, eu traço um Fibo. Perdeu uma LTA, eu traço um Fibo e opero em cima disso. Sem o Fibonacci, meu sistema operacional não funciona direito. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso. Enfim, ele veio na primeira retração. Eu não considerei que ele ia continuar o movimento de baixa, porque ele rompeu, formou um padrão legal aqui e todas as médias subindo, inclusive a de 200. Então, eu tendo a acreditar que quando todas as médias estão para a mesma direção, como um rastreador de tendência móvel, eu acredito na tendência, eu opero a tendência. Apesar de que, sim, é complicado por causa do Fibo? Até é, mas é que ele é um Fibo muito longo, não é intraday. Então dá para considerar que é uma região que pode ter briga, mas não que ele não vai passar. É só para tomar cuidado. Talvez entrar com uma mão menor, ou se estiver muito confiante, não, também. Enfim, é tomar cautela. Que nem aqui, o 50% não passou. 50% é extremamente importante no dólar. Já no índice é o 1.8. Cada um tem sua peculiaridade. Enfim, o dólar rompeu isso aqui, esse topinho, não é um pivô, enfim, esse padrão aqui, que não é padrão nenhum. Enfim, ele fez a primeira movimentação de alta, bateu na primeira retração, fez uma regressão à média em forma de bandeira. E eu gosto muito de bandeira. É basicamente o único padrão que eu opero é bandeira e congestão. Mas enfim, bandeira é muito melhor. Fez essa bandeira, rompeu. No que rompeu, compra aqui, toma no rompimento do candle das 10h25, stop abaixo da bandeira e o alvo sendo poderia ser o primeiro ou o segundo. O segundo eu fiquei um pouco receoso de fazer exatamente como deve ser feito, né, no alvo, porque tinha 50% de FIBO. Ele podia não chegar até aqui, ele podia chegar perto e começar a cair. Mas eu também não deixei no primeiro alvo. O que eu fiz? Que eu já expliquei, eu gosto de ir no segundo ou no terceiro. Eu comprei aqui um múltiplo de 3 contratos, fiz a minha parcial em 4,5 pontos, mais ou menos aqui, para não ter risco. Deixei o stop aqui e deixei correr. No que bateu no alvo, eu falei, ok, eu vou deixar o stop candle a candle agora. Aí eu tinha quando bateu aqui, eu tinha deixado abaixo desse candle, que contando com a parcial, era de 11 pontos. Só que esse candle fechou muito feio, muito feio. Eu não achei que ele ia fechar assim. Mas, enfim, eu decidi que eu ia fazer candle a candle, deixei embaixo desse candle, fui estopado com gain, um stop gain de 18 pontos. E logo em seguida ele cravou o segundo alvo. Se eu tivesse feito isso, teria me dado 27, uma boa pontuação. Mas eu prefiro ser mais cauteloso quando tem uma região importante de Fibonacci.
Enfim, segundo alvo atingido. O terceiro, obviamente, não foi. Eu até acho loucura fazer o terceiro alvo no primeiro movimento de alta, se ele já está engrenado numa tendência legal. Por exemplo, aqui estava de baixa. Ah, tá, eu posso pegar esse alvo aqui e projetar o terceiro para baixo. Posso fazer isso, porque ele já vem numa tendência legal. Então a chance de ser atingido é muito maior. Agora, o primeiro movimento de alta não é muito bacana. Quem fez, tá aí com seu stop ou original, ou aqui, não sei. Agora o dólar provavelmente vai ficar lateral o resto do dia. Não vou operar mais o dólar. Uma movimentação muito legal, trade tranquilo, menor sufoco. Já o índice futuro, basicamente a mesma coisa. O que ele fez? Ontem, que foi um dia, para mim, para o meu sistema, péssimo, porque ele ficou o dia inteiro quase lateral, nessa zona aqui o dia inteiro, sem perder para nenhum lado. Não chegou a ser Search and Destroy, chegou a ser quase como uma, sei lá, uma cunha, alguma coisa assim. Não gosto desse tipo de padrão, é melhor não operar em dia assim. Continua a tendência de baixa hoje, muito bom. Ele fez toda essa lateralização aqui de ontem de tarde e hoje de manhã perdeu, continuando o movimento de baixa, de vários dias de baixa. E quando o movimento está forte assim, eu tendo a acreditar que ele vai continuar até se esgotar. Então eu tento alvos maiores. O que eu fiz? Eu peguei esse último topo com esse último fundo, basicamente a lateralização inteira. Não considerei essa sombra porque foi uma vez só, então eu não coloquei aqui em cima. Coloquei na média delas. Quadrado, lateralização, eu sempre faço, nunca faço na máxima da máxima, eu sempre faço na média. Tipo, a média está mais ou menos aqui. Então eu vou pôr, por exemplo, esse candle é muito importante, porque é um candle de força. Então eu coloco no topo dele, que também está perto da média das sombras. E aqui no inferior, a média está aqui, porém esse fundo é importante, que ele não conseguiu passar nenhuma das vezes, então peguei esse fundo. Perdão, não peguei esse fundo. Eu peguei as vezes que ele tentou romper para baixo. E deixando aqui. Aí, primeiro candle do dia, indecisão. Pensei, puta, vai ser outro dia de merda. Mas no final não, no final deixou uma bela entrada aqui logo no segundo candle do dia. Né, um sidebar, adoro operar em sidebar, porque ele é um candle quase como se fosse um candle da mesma força, eu quero dizer, como se fosse um candle pavio. Ele geralmente indica a explosão de movimento. Candle pavio, no caso, ele é pequeno, seria mais ou menos isso aqui, tipo, aqui está o candle, aí ele é assim, com muita sombra. Ele é geralmente um candle que indica explosão de movimento, para um lado quanto para o outro, tende a ir para o lado da tendência. E o inside bar a mesma coisa. Então, tomei aqui quando rompeu o segundo candle, stop não aqui em cima, porque é muito caro, ainda mais porque não tem por que deixar um stop de 500 pontos numa tendência forte. Se fosse o primeiro movimento quisesse arriscar, até vá, mas já está vindo legal. E os últimos movimentos que tem dado de rompimento com sidebar, que nem anteontem, por exemplo. Ah, não, foi no dólar. Mas enfim, tá funcionando legal. Enquanto está funcionando, eu vou usar isso. O mercado é meio cíclico. Pode ser que funcione por vários dias, depois pare de funcionar por alguns dias, depois volte. Mas enfim, tem que sentir como é que o mercado está funcionando. Ele tende a se repetir. O mercado nada mais é do que pessoas operando os mesmos padrões de novo e de novo e de novo. Então, um padrão confiável pela psicologia das pessoas, da massa que está operando, tende a se repetir. Enfim, tomei nesse inside bar, eu considerei isso aqui, essa lateralização, então eu peguei esse topo com esse fundo, aí ele rompeu, fez um sidebar, e eu projetei logo o terceiro alvo, já deixei aqui embaixo, que foi atingido, mas eu quero mostrar antes a movimentação alvo por alvo, que eu traço o último alvo e já ponho aqui a ordem de saída. Mas antes disso eu vou vendo a cada alvo, como que ele reage. O primeiro alvo, aqui o stop era 250, a parcial em 125, né, com múltiplo de 3.
pegou a parcial logo no candle seguinte e aí começou a voltar. Eu achei, sinceramente, que ia ser estopado. Eu achei que ele ia reverter. Mas não reverteu, ele fez uma bandeira, rompeu. Quando fez esse candle aqui, eu gostei muito, eu falei, opa, se eu romper isso aqui vai ser interessantíssimo. Aí ele vai no meu alvo. O que eu fiz? Já puxei o stop para cá, com um pequeno ganho, menos de 100 pontos. Porque eu falei, bom, ou isso aqui vai formar um micro pivôzinho, não vai romper e vai me estopar, ou ele vai ir. Então eu já puxei para cá. Deixou um monte de sombra, não estava conseguindo passar do primeiro alvo. Né? 90% das vezes vai no primeiro alvo. Foi aqui, não foi diferente. Aí eu pensei, putz, será que vai? Será que não vai? Enfim, vou deixar no terceiro alvo. Chegou, foi atingido, o primeiro alvo ele rompeu, o segundo alvo rompeu também, e logo depois já atingiu o terceiro alvo. Esse candle aqui atingiu o segundo e o terceiro de uma vez só. Então, sem parcial teria dado 550 pontos e com parcial 750 pontos. Foi um dia ótimo. Ah, e outra coisa, o alvo do Fibo, eu pensei em talvez não deixar no terceiro, por quê? Não estava muito correlacionado o índice com o dólar. Apesar de que não importa muito quando está em tendência, mas ele estava meio estranho, eu não estava gostando. Porém, nesse candle aqui das 10h30, foi justamente quando o dólar rompeu essa bandeira aqui e confirmou. Então eu falei, porra, agora que o dólar rompeu essa bandeira e está confirmando a alta, e o índice está fazendo esse padrão aqui de romper o alvo, vou só colocar aqui o Fibo de novo, de romper o alvo, pô, não tem porquê, né? Não deixar no terceiro. Deixei e acabou sendo atingido. Tem que ser. Quando o dia tá bom, dá para aproveitar. Segue até quando der. Até quando é que eu digo que tem que sentir o mercado também, porra. Se ele chegasse aqui, perto do terceiro alvo, por exemplo, aqui, uns 180 pontos do terceiro alvo. Pô, deixasse um monte de pavio, o dólar revertesse, viesse na mão contrária, começasse a cair, o índice a subir, pô, deixa a barra, não vai deixar a quase de 150 pontos voltar na tua cara e ser estopado no 0 a 0. Não tem o menor sentido, né? Pelo amor de Deus. Deixar até onde o mercado vai, que eu quero dizer, esticar, é com consciência. Ler o mercado. Não só deixar um alvo lá na puta que pariu e falar, ou vai ou não vai. Não é assim que se trabalha. Né? Não vamos interpretar mal. Enfim, acho que todo mundo entendeu. Foi no alvo, começou a reverter, agora também. Pode ser que continue caindo? Pode ser, mas tanto faz. Agora já fiz o meu trade do dia. Esse horário, a partir da 1, eu geralmente não opero, eu só opero quando o dia está muito bom, depois desse horário. Inclusive agora, o que ele está fazendo? Só para... Eu acho que esse Fibo não é o ideal. Eu vou pegar o da máxima de ontem. Sim, o da máxima de ontem está mais interessante. Ele teria meio que rompido essa linha, aí essa aqui tá ideal. Provavelmente vai continuar o movimento de baixa. Veio no primeiro, segundo, não chegou no 61.8. Rompeu a faixa de Gaza, reverteu. Aqui daria uma venda interessante, talvez, por congestão, mini power. Power seria nos 2 minutos, talvez. Mas 2 minutos eu não gosto de operar. Pelos 2 minutos seria um power breakout. 130 pontos, 140, enfim. É isso, o dia de hoje foi muito bom, muito interessante. Espero que continue assim pelos próximos meses, porque o final do ano foi horrível, né? Eleições. Ele só começou a voltar a ficar bom lá pelo meio de janeiro, quase início de fevereiro. Agora tá ficando muito bom. Esse mês tá realmente fora da curva pro mercado. Pro meu sistema tá muito bom. E é isso aí. Final de semana agora fazer um vídeo explicando o meu sistema melhor. E bons trades a todos.